sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão
Senhor, obrigado por mais essa manhã que nós estamos aqui reunidos como igreja para juntos podermos celebrar ao Senhor. Celebrar ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Celebrar ao Senhor porque o Senhor é o Deus a quem tudo pertence. Por isso que nós estamos aqui reunidos para celebrarmos o Teu nome. E pedimos agora, Pai, que o Senhor esteja nos falando através da Sua palavra, Senhor. Que nós, muito mais do que acharmos interessante aquilo que nós iremos ouvir, algo que faz sentido, que nós possamos aceitar o desafio que o Senhor nos dá, de colocarmos em prática aquilo que o Senhor há de nos mostrar. Que a gente não se sinta, Senhor Deus, desprezado por Ti, por aquilo que o Senhor há de nos falar, mas que nós possamos nos sentir e termos a certeza que o Senhor nos ama. Esse é o nosso pedido, Pai, essa é a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E hoje vamos continuar na nossa caminhada no Sermão da Montanha. Se você estiver acompanhando, lendo na tua casa, você vai reparar que estamos acabando, o sermão. Eu não combinei nada com o Fernando sobre a primeira música que nós cantamos. Se você acha que Deus não quer falar alguma coisa contigo, então pense nisso, porque o texto que nós iremos falar tem a ver com a primeira música que nós cantamos hoje. Você lembra a primeira música? Esse. E onde está esse texto? Está na Bíblia. Está na Bíblia! Mas está lá em Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23. Mateus capítulo 7, de 21 Vamos ler até o versículo 25. A gente vai frisar até o 23. Não, hoje a gente não vai falar sobre o texto que a gente cantou hoje, mas tem a ver com aquilo que a gente cantou. 21 a 26, a 25 diz assim, 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aí vem o texto que eu falei: todo aquele que ouve esta minha palavra e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse é o texto que a gente cantou no começo. Mas a gente vai frisar nos versículos de 21 a 23. E nesse texto que a gente vai ver hoje, 21 a 23 de Mateus, capítulo 7, mais uma vez, Jesus Cristo, ele está falando, a gente já viu isso da última vez, mas eu quero frisar isso. Jesus Cristo está falando ou está nos questionando, nos mostrando, não só para nós, mas para aqueles ouvintes que ele escreveu, o que você vai fazer com aquilo que você está ouvindo do Sermão do Monte.
O que você vai fazer? E hoje ele fala contra o engano, ou mais especificamente contra o auto-engano. Eu já perguntei isso uma vez, mas se eu perguntar de novo, ninguém vai levantar a mão, eu sei. A pergunta é o seguinte: quantos de vocês gostam de serem enganados? Né? Quantos de vocês ficam pensando, acordando de manhã, quando você acorda, e fala: puxa vida, Senhor, faz com que alguém me engane emocionalmente, me engane financeiramente, dê a volta em mim, porque eu vou ficar contente, Deus, por ser enganado. Quem é que faz essa oração? Ninguém. Por quê? Porque nós não gostamos de sermos enganados. Isso não é uma coisa que nos agrada, não é uma coisa que nos deixa feliz. Mas Jesus Cristo, e eu quero que a gente veja isso hoje, vai falar para nós, ou vai nos mostrar, né, dessa questão, ou vai nos chamar a atenção com respeito a essa questão do auto-engano, ou de nós nos enganarmos a nós mesmos. E a primeira coisa que eu quero que a gente veja, a gente vai ver o texto de trás para frente. Nós vamos olhar os versículos 22 e 23. O versículo 22 e 23 diz assim, de novo: muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O texto fala, Jesus Cristo está falando sobre muitos naquele dia. E que dia é esse? A primeira coisa que nós precisamos saber, que esse dia não se trata do dia em que os cristãos irão passar depois da vinda de Jesus Cristo. Não é esse dia. Não é esse dia. Certo? Porque todo aquele que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, o texto de Tessalonicenses mostra uns detalhes sobre isso. Vamos fazer o quê? Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. O texto é interessante lá em Tessalonicenses, que diz que primeiro vão ser ressuscitados os mortos, depois nós, os vivos, iremos subir ao céu. Certo? Então, aqui não é o dia em que os cristãos irão comparecer diante de Cristo. Porque quando nós estivermos lá na presença de Jesus Cristo, nós vamos comparecer diante dele para ganharmos os nossos galardões, que nem diz lá em 1 Coríntios 3, versículo de 11 a 13. 1 Coríntios 3, de 11 a 13, fala sobre isso. Aqui em Mateus, no capítulo 22, quando ele fala desses muitos naqueles dias, ele está dizendo sobre o texto de Apocalipse 20, de 11 e 12. Vamos ouvir, que a Laís vai ler para a gente esse texto. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Joia. Então isso aqui é aquilo que Jesus Cristo está falando no texto de Mateus 7, de 21 a 23. E o interessante é que Mateus 7, de 21 a 23, nos dá alguns detalhes de como vai acontecer naquele dia. Aqui no texto de Apocalipse só está falando que muitos, os mortos, vão ser ressuscitados, e muitos vão estar lá na frente do trono e vão ser julgados conforme as suas obras. Aqui não significa que, não, se eu fiz obras boas, eu vou para o céu, se eu fiz obras más, eu vou para o lago de fogo eterno. Não é isso. Não é isso. Aqui é as obras que as pessoas tiveram oportunidade
de aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essas são as obras que eles vão estar sendo realmente julgados. E aqui, quando Jesus Cristo fala, né, muitos naquele dia, Ele está mostrando para nós a importância da gente não nos enganarmos. E o que chama a atenção é que o texto de Mateus 7:22 diz que muitos naqueles dias. Ele não está dizendo alguns naqueles dias. Não, ele está dizendo muitos, para mostrar que bastante pessoas, muita gente vai chegar diante lá de Cristo e vão ficar surpresas, vão ficar espantadas, porque elas viveram as suas vidas todas achando que estava fazendo o correto. Olha lá o versículo 22, ele diz, né? Cadê aqui? Esse aqui. Eles vão dizer: Senhor, Senhor. E vão chegar diante de Jesus Cristo. Além de dizer isso, eles vão fazer o quê? Vão dar um relatório do que eles fizeram. Nós profetizamos, expulsamos demônios, realizamos milagres, mas aquilo tudo não serviu de nada. E o que Jesus Cristo vai dizer? Versículo 23 diz: apartai-vos de nunca. Deixa eu olhar lá. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ele vai dizer de uma forma explícita. A ideia é dizer de uma forma aberta. Seria mais ou menos quando você está lá, né? Agora é muito difícil, apesar que está mudando um pouco. Chega lá, você está lá no shopping, andando na praça de alimentação. Aí tem um palco lá armado, né? O pessoal lá está tocando música. E você está lá, né? E de repente chamam o teu nome. Chama lá, por exemplo, Jair. Jair, você está aqui no shopping, eu sei que você está aqui, porque a tua esposa falou que você está aqui, e eu quero que você levante aí de onde você está sentado, que nós queremos dar uma salva de palmas para você, Jair. Vai lá. O que Jair vai fazer? Vai subir na cadeira até, né? Então assim, desinibido que ele é, né? Brincadeira, Jair. Mas é desse jeito que Jesus Cristo vai falar, de uma forma que todo mundo ouça, que todo mundo entenda. Ele vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, você está enganado, você teve enganado todo o tempo, vocês estavam brincando com coisa séria, agora afastem-se de mim. Parece muito duro, né? Mas é isso que vai acontecer. Lucas capítulo 16, abram lá suas Bíblias, alguém lê esse versículo? Lucas capítulo 16, versículo 15. Lucas 16, versículo 15. Lucas capítulo 16, versículo 15. Alguém achou? Pode ler, por favor. Espera só um pouquinho. Vamos lá, quem achou pode ler, por favor. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. É isso que Jesus Cristo está falando para nós, está falando para esses judeus, está falando para aquelas pessoas que estão lá no Sermão do Monte, está falando para todo mundo: ó, vós mesmos, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o coração. O que ele está mostrando aqui é que nós temos que procurar vermos como é que está a nossa vida diante de Deus. E o que eu quero que a gente veja agora são umas questões práticas. Por exemplo, como esse auto-engano pode acontecer em nossas vidas? Como é que esse auto-engano pode acontecer em nossas vidas? Uma das formas
é a falsa doutrina de segurança, a falsa doutrina de segurança de salvação. O que eu quero dizer com isso? É basear a nossa segurança de salvação a algumas declarações que nós podemos dizer, que são corretas, e nós podemos dizer. Por exemplo, a Bíblia nos diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Está escrito isso lá em João. Também está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo. Lá em Romanos fala: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres, serás salvo. Então, o problema de ter uma falsa doutrina de segurança e salvação e acreditar nessas frases que são bíblicas é o seguinte: é pensar o seguinte: enquanto reconheço e digo essas coisas sobre Jesus, eu estou salvo. Mas o problema é que o mero dizer essas e outras frases não garante a nossa salvação. O que nós precisamos, muito mais do que dizermos essas frases e crermos que elas são verdadeiras, é nos entregar, confiar e colocar toda a nossa vida diante de Deus, além de dizer essas verdades. E nós, como cristãos, nós não só cremos nessas verdades, mas nós vamos adiante no nosso relacionamento com Deus. Nós vamos adiante. Tem um texto que eu quero que a gente leia. Eu gostaria que alguém abrisse esse texto aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 e 10. Alguém leia, por favor. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então essas aqui são algumas práticas iníquas, ou alguns pecados que nós podemos entender que não vão estar nos dando a oportunidade de, e nem diz no final do versículo, final do versículo 10, não vão nos dar a oportunidade de entrarmos no reino de Deus. É interessante que Paulo, depois quando ele fala isso, no versículo 11, olha o que ele diz: tais foste alguns de vós. Ele está falando isso para o pessoal lá de 1 Coríntios. Ele diz: olha, vocês foram assim, mas hoje vocês são lavados. E ele continua dizendo no versículo 11, fosse santificados, fosse justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E quais são algumas formas, de prática de pecados, por exemplo, que nós podemos achar que a gente toma alguns passos diante de Deus e acharmos que isso é suficiente para a gente poder ter a nossa garantia? Um exemplo é o seguinte: por exemplo, cumprir as normas necessárias para tornar-se membro de determinada igreja. Ou seja, então para você ser membro da igreja, você precisa fazer isso, aquilo outro. Como a palavra de hoje em dia está muito em moda, cumprir alguns protocolos. A gente cumpre alguns protocolos, mas o problema é o seguinte: continuar vivendo a vida como se vivia antes. Outra, não mudar de vida diante dos desafios que a Bíblia apresenta. E não aceitar exortações quanto ao estilo de vida que se vive e vai contra ao que Deus diz na Bíblia. Lembra lá do último texto que nós lemos, 1 Coríntios? O versículo 11, que nem eu li, ele diz: mas vocês já foram assim, um dia vocês foram assim. O que Paulo mostra que o mais importante não era que aqueles cristãos faziam parte, eram membros de uma igreja, e isso é importante, mas o que mais importava é que eles já foram desse jeito, eles não eram mais. Então a vida deles
havia sido transformado. E quando fundamentamos a nossa fé em fórmulas e passamos a repetir sem ter a certeza da nossa regeneração, isso é um perigo. E uma outra forma de engano é essa aqui: a falta de autoavaliação de nossas vidas. A Bíblia nos mostra que nós precisamos nos autoavaliar. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Alguém abra nesse texto e leia, por favor. 2 Coríntios 13, 5. Olha só o que Paulo fala para nós aí. Alguém leia, por favor. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não soubereis quando a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estareis reprovados. O que Paulo fala? Paulo fala isso, que nós precisamos autoavaliar a nossa vida. Precisamos examinar a nós mesmos se realmente estamos na fé. Precisamos provar a nós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Então Paulo diz que nós precisamos fazer isso, mas o engano é achar que não precisamos fazer isso. O simples fato de eu ter tido um encontro pessoal com Jesus Cristo, então está bom demais. Eu não tenho que me preocupar com ficar me avaliando, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que me preocupar em ler a Bíblia, mas o quanto daquilo que nós conhecemos, nós colocamos em prática na nossa vida. Essa é a ideia que nós vemos nesse texto. E tem mais alguns textos aí, eu quero que alguém leia lá em 1 João, capítulo 1, versículo 6, depois leia logo em seguida 2, 4. 1 João 1, 6, depois 1 João 2, 4. Alguém pode ler, por favor? 1 João 1, 6 e depois 2, 4. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentiremos e não praticamos a verdade. 2, 4. Pode ler, professor, mesmo. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentira e não há verdade nele. Joia, então o que esses dois versículos mostram? O versículo 6 e o versículo 4. Ele diz que nós precisamos avaliar as nossas vidas. Nós precisamos saber que se nós dissermos uma coisa e vivemos outra coisa, isso é engano. Isso é engano. Isso é algo que nós não podemos fazer. E uma outra forma de nós nos enganarmos é viver baseado em atividade, viver baseado em ativismo, viver a vida com base em nossas próprias atividades. Podemos ficar atarefados com as coisas de Deus e nos esquecermos de alimentar a nossa alma. E o que nós precisamos fazer é isso aqui, ó. Nos questionarmos. Por que eu faço o que eu faço? E eu faço para agradar a Deus, ou para me agradar, ou para agradar a Deus? Como tenho demonstrado que estou agradando a Deus com a minha vida? Então isso são questionamentos que nós podemos fazer para mostrarmos se nós estamos nos enganando nós mesmos, achando que não, eu tenho que fazer coisas para Deus, eu tenho que frequentar, eu tenho que estar presente e que isso nos basta. E as perguntas que nós devemos fazer são essas, por exemplo, né? Por que eu faço o que eu faço? Faço para me agradar ou para agradar a Deus? Tenho demonstrado que, ou como tenho demonstrado que eu tenho agradado a Deus?
Uma outra forma de nos enganarmos é essa aqui: jogar uma coisa contra a outra. O que eu quero dizer com isso? O que é jogar uma coisa contra a outra? Se a nossa, vou explicar aqui, se a nossa consciência, ou o Espírito Santo de Deus, que nós dizemos que habita em nós, nos condena com respeito ao estilo de vida que estamos vivendo, nós compensamos com alguma boa obra. Nós reconhecemos que poderíamos ser acusados de algo, mas preparamos uma lista de coisas boas que estamos fazendo para tentar compensar a nossa vida de pecado. Um exemplo disso é Saul. Vamos ver se está certo. Isso. Saul, lá em 1 Samuel capítulo 15, a gente não vai ler esse texto que é comprido, mas eu quero que vocês gravem isso. Diz o seguinte: Deus, através de Samuel, deu uma ordem clara para Saul. O que Saul tinha que fazer é o seguinte: tinha que matar todos os amalequitas, todos. Daí Saul se mostrou disposto a fazer: tá bom, Deus, eu vou lá matar todos os amalequitas. Mas o problema é que ele não obedeceu a Deus. Ele não obedeceu a Deus. Deus falou com Samuel, fala: puxa, Samuel, eu me entristeço por causa de Saul, porque ele disse que me obedece, mas ele não me obedece. E Samuel nem sabia o que tinha acontecido, mas Deus já sabia o que tinha acontecido e falou isso para Samuel. E daí um dia Samuel resolve encontrar Saul, depois de Saul ter voltado, né? E aí Samuel acha estranho, porque ele ouve alguns balidos de cabras, né? Mugidos de boi e tudo mais, né? Aí ele chega para Saul e fala: Saul, o que é isso que eu ouço? Aí Saul chega e fala: sabe o que é, Samuel? Olha só o que nós fizemos. Olha só o que nós fizemos. Mantivemos com vida para sacrificar ao Senhor. Aí Samuel chega para Saul e fala: mas Deus te deu uma ordem clara: mata tudo, elimina todas as pessoas, inclusive os animais, não é para trazer nada. E aí você vê lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 20 e 21. Só quero que a gente olhe esse texto. 1 Samuel 15, 20 e 21. Diz o seguinte: mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, e o melhor do designado a destruição, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. É isso que Saul disse. Saul olhou lá aquele boi Nelore de 600 quilos, com um cupim imenso. Já viu um desse jeito? Aqueles que aparecem na Expo Inter, que aparecia, né, de 2 metros de altura, assim, ó. Ele falou: não é possível que Deus quer que mate isso aí. Ô pessoal, pega aí e leva. Aí vem aquela ovelha bem peludinha, gorda, né, que você olha assim e você fala: meu, olha só como está boa essa ovelha. Aí vem aquele porco, que dá para fazer uns chouriço, dá para fazer um cudiguinho, dá para fazer um queijo de porco, dá para fazer um salame, mas um monte de salame. Não, temos que trazer. E aí ele dá essa desculpa: olha, a gente trouxe algumas coisas para poder sacrificar o Senhor. E muitas vezes na nossa vida cristã nós somos assim com Deus. Nós somos como Saul. Nós tentamos justificar a nossa vida errada, a nossa vida de pecado, a nossa vida de falta de obediência,
com listas de coisas que nós achamos que nós podemos praticar diante de Deus para compensar a falta de mudança de vida. E ao invés de nós deixarmos o Espírito Santo de Deus e a nossa consciência fazer o papel dela, nós queremos compensar. Uma outra forma de auto-engano é isso aqui, ó, não dar ouvidos aos ensinamentos da Bíblia. Isso aqui é interessante. O que eu quero dizer com isso? Nós aceitamos o que a Bíblia ensina até o ponto que envolve as nossas doutrinas. Nós aceitamos aquilo que a Bíblia ensina até o ponto que envolve nossas doutrinas. Mas, quando é para colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina, nós deixamos de aceitar a Bíblia como nossa única guia. Como se trata do lado prático, nós queremos empregar conceitos humanos ao invés de conceitos espirituais. Um exemplo, isso é só um exemplo. Vocês lembram o que diz Efésios 4:32? Lembra o que diz Efésios 4:32? Se você não lembra, alguém leia, por favor. Efésios 4:32. Pode ler, quem achou, por favor. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Quantos de vocês acreditam nessa doutrina que está aqui nesse texto? A gente acredita. Nós até aceitamos isso como verdade. Mas, presta atenção. Quando nós somos ofendidos, humilhados, desprezados, ignorados, traídos, perseguidos, e temos que colocar essa verdade em prática, o que nós fazemos? A nossa tendência é contra-argumentar. Deus, o Senhor não sabe como essa pessoa me ofendeu. Senhor, olha o que ela fez. Deus, eu fui traído. Senhor, eu fui perseguido. Senhor, eu fui humilhado na frente de todo mundo. E o Senhor quer que eu seja benigno, compassivo e perdoe? Então isso é um exemplo de que muitas vezes nós não damos ouvido aos ensinamentos que a Bíblia fala. E nós achamos muitos motivos, nós achamos muitos motivos para não colocar a Bíblia em prática na nossa vida. Esse aqui é um exemplo, existem outros. E aí uma pergunta que fica é essa aqui, ó. Não dar ouvido é aceitar a Bíblia como nossa autoridade final? Não. Mas é assim que nós fazemos. Uma outra forma de nos enganarmos é a falta de reconhecer que o mais importante é o nosso relacionamento com Jesus. O que eu quero dizer com isso? Volta lá para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 22, Jesus Cristo usa uma palavra interessante aí. A palavra interessante não é apartheid, tá? A palavra mais importante daí do texto, desse versículo, para mim, não é nem a questão de iniquidade, mas é essa palavra aqui, ó, que está aí. Ele fala, nunca vos conheci. A ideia de conhecer, eu coloquei uma definição aqui. Conhecer é demonstrar interesse especial por, é ter um relacionamento particular com alguém, é ter convívio.
convívio. O interessante disso é que lá em Gênesis, quando depois da queda do homem, capítulo 3, quando fala do relacionamento sexual que Adão teve com Eva, a palavra no original ali é Adão conheceu Eva. Conheceu Eva. Por que eu estou destacando isso? Porque essa palavra conhecer, ela tem esse aspecto de intimidade. Eu só vou conhecer alguém quando eu tenho relacionamento, quando eu tenho interesse especial por, quando eu tenho intimidade com essa pessoa. Daí eu vou conhecê-lo. Então, o que Jesus Cristo dirá a muitas pessoas naquele dia é que tudo que foi feito por esforço próprio. Jesus não teve nada a ver com aquilo. E o que Jesus Cristo quer de nós? Um exemplo é aquilo que diz João, capítulo 10, versículo 14 e o versículo 27. O texto de João, capítulo 10, versículo 14, a Lívia vai ler para nós. Depois outra pessoa lê o 27. Então, João 10, 14 e depois o versículo 27. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Jóia, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Versículo 27, o que é que diz aí? Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, esses dois versículos, tanto que a Lívia leu, quanto que foi lido, ele mostra o seguinte: Jesus conhece os que são seus, e os que são seus conhecem a Jesus. Jesus conhece os que são seus, e os que são seus conhecem a Jesus. E a pergunta mais importante que nós temos que responder é essa aqui, ó. Nós conhecemos a Jesus e Ele nos conhece? Você conhece a Jesus? Jesus Cristo te conhece? Essa primeira pergunta a gente até arrisca, né? Mas a segunda a gente fica com dúvida. Por que fica com dúvida? Não tem que ter dúvida. Sabe por que não tem que ter dúvida? É porque se você tem a certeza que um dia você entregou a tua vida para Jesus Cristo, você o aceitou como Senhor e Salvador de sua vida, e daquele dia em diante você vê Deus mudando, então não tem que ter dúvida. Aí você pensa, não, nossa, mas se eu não tiver dúvida, eu vou estar sendo metido, eu vou estar me aparecendo. Não! Sabe por que não? Porque nós podemos conhecer a Ele, e Ele quer nos conhecer. O que Deus quer de nós é um coração submisso, é um coração que esteja disposto na mão dEle. Deus não quer de nós apenas declaração de fé, Deus não quer o nosso zelo, Deus não quer o nosso fervor, Deus não quer nossas obras ou qualquer outra coisa que a gente possa inventar. O que Ele quer de nós é o que Ele diz aqui em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Eu já li esse texto aqui em algum estudo desse, eu quero ler novamente. 15, 22. Olha o que Deus quer de nós. Depois da desculpa de Saul, né, que ele disse lá, não, mas olha, a gente guardou o melhor. Samuel diz lá, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifício, quanto que se lhe obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus não quer as nossas oferendas. Deus não quer o nosso sacrifício. Deus quer a nossa obediência. Deus, presta atenção nisso, Deus não quer ser para nós um Deus de prateleira. Deus quer ser um Deus de relacionamento. Sabe o que eu quero dizer com Deus de prateleira?
Deus de prateleira é aquele Deus que fica na estante. Você tem na tua casa várias estantes, várias prateleiras. Tem lá. Deus não quer ser aquele Deus que vai estar ali. E quando você precisa, você vai ali na prateleira e pergunta e coloca para Ele os teus pedidos. Deus não quer que você vá para a prateleira e acenda uma vela, faça uma reza, olhe para Ele e chore. Deus quer ser um Deus de relacionamento. Deus quer acordar contigo de manhã. Deus quer ir para o banheiro escovar os dentes com você. Deus quer ir tomar banho contigo. Deus quer estar contigo na hora que tu te troca. Deus quer estar com a gente na hora que a gente vai tomar café. Deus quer estar com a gente na hora que a gente está conversando com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos, com nossos pais. Deus quer estar conosco quando a gente sai para a rua para tomar ônibus, a gente vai trabalhar. Deus quer estar conosco na hora que a gente vai pegar o carro para ir poder trabalhar, se a gente vai de carro. Deus quer estar conosco na hora que a gente sai para caminhar. Deus quer estar conosco na hora que a gente vai no mercado fazer o rancho. Deus quer estar conosco na hora que a gente está no trânsito, atravessando a rua ou dirigindo o carro. Deus quer estar conosco em todo momento da nossa vida. Nós não precisamos ter um Deus de prateleira, um Deus que a gente sabe que existe, um Deus que a gente sabe que quando a gente for lá para Ele, Ele vai nos atender. Sabe que se acontecer isso conosco, sabe o que vai acontecer no último dia? Versículo 23, capítulo 7 de Mateus. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. E a maior iniquidade que nós podemos praticar é nos enganar a nós mesmos. É não conhecermos a Deus, é não conhecermos a Jesus Cristo. Esse é o maior engano que a gente pode ter na nossa vida. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos, com respeito a alguns enganos que nós podemos ter, uma falsa doutrina de segurança, a falta de autoavaliação da nossa vida, viver baseado em atividades, julgar uma coisa contra a outra, não dar ouvidos aos ensinamentos bíblicos e a falta de reconhecer que o mais importante é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Eu podia colocar aqui a falta de reconhecer que o mais importante é ser conhecido por Jesus Cristo. Também daria a mesma coisa. E algumas perguntas, vamos logo para que apareceu aí. Nós estamos agindo como Saul em nossa vida, tentando justificar a nossa desobediência a Deus? Estamos tentando viver na prática da iniquidade? Por que fazemos o que fazemos na nossa vida cristã? O que há no mais íntimo do nosso coração que estamos defendendo? Verdades bíblicas ou as minhas verdades? Estamos nos dando por inteiro para Deus ou apenas a parte que queremos dar para Ele? Nós somos assim muitas vezes. Deus, toma conta da minha vida, mas não daquela sala. Aquela sala é minha. Aquela sala tem um sofá tão bom, Deus. Aquela sala tem um travesseirinho tão gostoso. Aquela sala tem uma TV de 54 polegadas, 4K, Full HD, que eu ligo só no pensamento. Então não toma conta dessa sala não. Pode tomar conta de outras partes da minha vida, mas dessa aqui quem toma sou eu, Deus. Por isso da pergunta, estamos nos dando por inteiro para Deus ou apenas a parte que queremos dar para Ele? Até onde cremos no que a Bíblia diz? Cremos nela na totalidade ou damos desculpa para não obedecer? Nós conhecemos a Jesus Cristo e Ele nos conhece? E o desafio que eu queria colocar para nós é esse aqui: nós confessarmos diante de Deus em oração quanto a gente
ainda precisa entregar nossa vida para Ele, quanto a gente às vezes nós estamos nos enganando. Pedir perdão para Ele e assumir o compromisso de tê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Opa! Certo? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, nós te agradecemos por ela. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse texto de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23, que nós vimos, ó Pai, o quanto o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, Deus. Nos ajuda a entendermos esse momento, esse amor que o Senhor tem por nós. E queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja permitindo com que nós não estejamos nos enganando a nós mesmos no nosso relacionamento contigo. Que a gente se preocupe, Deus, em estarmos conhecendo ao Senhor e sendo conhecidos por Ti. Nos ajuda, Pai, a termos ao Senhor não como um Deus de prateleira, mas como um Deus de relacionamento. Esse é o nosso pedido a Ti, Pai, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.